solicitação de prorrogação da sessão até o fim do grande expediente foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Ausentes, vereadores Camilles, Estela Balardim, Felipe Gremel-Maier, Fiuza, Renato Oliveira, que chegou agora aqui do meu ladinho, vereadora Rose Frigeiro e vereador Wagner Petrini. Então, em declaração de líder nesse momento, bancada do Novo, na tribuna, vereador professor Zanquim. Senhora presidente, caros colegas, eu vou fazer um decreto aqui hipotético. Caxias do Sul é a nova capital do Rio Grande do Sul. Essa é um decreto hipotético, obviamente, mas para a gente refletir. Estou decretando Caxias do Sul a nova capital do Rio Grande do Sul. Será que estamos preparados, vereador Scalco? Estamos falando em URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Estamos falando em aeroporto internacional, em Caxias do Sul. Estamos falando em um time na primeira divisão, que ontem recebeu o Vasco, e logo receberá Flamengo, Palmeiras, os grandes clubes do nosso estado. País, obrigado. Estamos falando de uma cidade que está recebendo migração de gaúchos e imigração de estrangeiros às pencas. Às pencas. Nos mercados, nas farmácias, no comércio. O que tem em Caxias do Sul que atrai tanto? Que puxa um imã. E hoje, no aniversário de Caxias do Sul, é um dia também, além de comemoração, de reflexão, vereador Lucas. Porque eu estou acreditando que Caxias do Sul não está preparada, se nós não mudarmos o modelo, a forma de gestão. E eu sempre digo, gestão é foco nos resultados. Quando a gente fala em administração, me permito aqui um pouquinho de aula de economia e administração. Administração é controle, é registro. Gestão é foco nos resultados. Não esqueçam disso. Gestão é foco nos resultados. Pode ser num caderno do Mickey, pode ser numa planilha, pode ser num software. O resultado acontece. Estamos falando de uma cidade que tem Randon e Marco Polo. O mundo conhece, lá em Michigan, Detroit, conhecem Randon e Marco Polo, que fomentam a vida de mais de 16 mil funcionários, uma Randon, por exemplo, e quantos milhares de funcionários que sustentam as suas famílias. Estamos falando de uma cidade que em breve, queira Deus e queira todas as forças, teremos, vereador Lucas, um mercado público. O senhor que luta tanto aí pelos artesãos, enfim. Temos hoje uma universidade, a UX, referência nacional. E não ganharam numa rifa, ganharam em prestígio de muitos anos, dos quais eu tive a satisfação de participar 25 anos como professor no curso de economia. Estamos falando de 600 mil habitantes. Fala-se menos, mas na verdade já passou de 500 mil, na minha opinião, faz tempo. Mas hoje, quando eu vi o vereador Renato, quando eu vi o senhor aqui na tribuna, mostrando um cavalo no buraco, aí eu disse, há uma dicotomia muito grande. Para quem entende da palavra dicotomia, o que acontece, vereador Scalco? Que a gente atrai tanta gente para cá, tanto trabalho, indústria 4.0, temos Senac, temos Senai, temos Microempa, SIC, universidade, capacitação, treinamento. É uma cidade linda, maravilhosa, mas aparece um cavalo no buraco. O mato, nós temos que melhorar. E aqui cabe uma crítica à gestão, não às pessoas. Eu não trabalho assim. Nunca trabalhei assim. Nunca acusei um aluno. Procuro fazer com que ele melhore. E a minha alegria é
que o governo do estado seja eficiente. Que o governo federal, pasmem, mesmo sendo do Novo, e nós somos adversários políticos do PT, mas se o Lula fizer alguma coisa certa, eu estou feliz. Acertou uma, joia, vou aplaudir. Como eu aplaudi os 14 milhões que o senhor governador imediatamente, prontamente, rapidamente foi lá no aeroporto e disse, está aqui o dinheiro, que toda a comunidade estava trabalhando. Então eu preciso entender um pouco melhor, e nós temos que melhorar o básico de Caxias do Sul. Porque lá fora, no setor privado, o que tem sido feito, senhora presidente? E a senhora esteve no aeroporto, a gente vai na SIC, a gente vai na Microempa, a gente vai na universidade, todos nós frequentamos diversos ambientes aqui dessa cidade e brilha os olhos. Quando eu vou a São Paulo, enfim, em outros lugares, eu falo de Caxias do Sul, parece ter um selo de qualidade Caxias do Sul. Quando fala Caxias do Sul, eu estufo o peito porque, pô, Caxias do Sul, né? Falo do Juventude na primeira divisão, mas falo da Randon, falo da Marco Polo, da Festa da Uva. Que cidade fantástica! Eu nasci no Pompeia, torço por Juventude, vivo aqui, nunca saí daqui, sou apaixonado por Caxias do Sul. Mas ao mesmo tempo temos um cavalo no buraco. Temos escolas estrupiadas. Isso tem que melhorar, seja com o prefeito próximo A, B, C ou D. Para mim não importa. Para mim não importa. E para um monte de pessoas lá fora que estão pagando seus impostos, que estão cansando de briga ideológica, somente ideológica, tipo corintiano e palmeirense, não vai chegar nunca numa conclusão. Ou gremista e colorado, já viu chegar numa conclusão? Não chega. Ou um Grenal e um papo, não chega numa conclusão. Ok, isso é paixão. Mas gestão é foco nos resultados. Deixa eu pedir uma parte. Parabéns, professor Zanquim. Exatamente, Caxias do Sul exporta tecnologia. Tem uma universidade comunitária que é reconhecida por diversos projetos inovadores. O Grafena é um deles, né? É o Grafena. O Grafena é um deles. E eu conversando com muitos empresários, né? E a pergunta é sempre a mesma, né? No que Caxias pode melhorar? E eles dizem, muitos dizem assim, a política para nós não interfere de Caxias muito, né? A gente só quer o básico. Estradas para poder desafogar a nossa produção, ruas inteiras, limpeza urbana, a zeladoria em si da cidade, que possa acolher nossos funcionários, que possa dar qualidade de vida para os nossos funcionários, que a gente gere emprego, a gente produz, a gente faz o mercado girar. Mas tem que ter o básico. E a reclamação é de todos. A gente está pecando no básico. Pecando no básico. Então, eu fico triste quando conversa e eles dizem, sempre é repetido nos bairros pelas pessoas, pelos empresários, em todos os lugares que a gente vai na cidade, são as mesmas reclamações do básico. O básico não é feito. O buraco que o cavalo caiu ontem, tinha mais um buraco logo à frente, pensei que caiu no segundo buraco, não era nem no primeiro, né? E caiu no buraco. Então são muitos buracos, pouca zeladoria, limpeza urbana. É tanta coisa básica. Parabéns, professor, pelo tema. Sim, obrigado. Então, eu pessoalmente não tenho nada contra o prefeito Adiló, ao contrário, muito ao contrário, uma pessoa honesta, séria, dedicada. Também não tenho nada contra os pré-candidatos à futura prefeitura de Caxias do Sul. Todos que estão aparecendo são pessoas idôneas, sérias, bem intencionadas, honestas, mas número provam, o resto trovam. Números provam, o resto trovam, seja no balanço, seja na balança. Não esqueço dessa frase. De novo, números provam, o resto trovam, seja no balanço, seja na balança. Então, quem for o próximo prefeito, esteja preparado, senhora presidente e colegas, para ser prefeito da nova capital do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul está vivendo um momento histórico, muito mais do que a pandemia e inclusive dessa tragédia. Porque vai dar uma virada de página e se nós não estivermos preparados com um baita aeroporto, com as instituições funcionando,
Ou seja, com a URGS ou sem a URGS. Mas se nós estivermos preparados, uma Caxias do Sul só vai evoluir se atrair investimentos e reter talentos. E para atrair investimentos e reter talentos, tem que ser uma cidade bonita e aprazível. Obrigado, senhor presidente. Declaração.